Eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos falando de personagens bíblicos e o personagem de hoje é Gideão. Eu te convido para você abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versos 14. O livro de Juízes está no Velho Testamento. Se você nunca abriu, abra aí sua Bíblia, seja no seu smartphone, ou seja, na sua Bíblia física aí, que está na sua mão, e procure aí no índice o livro de Juízes. Ele é bem no começo, e você vai encontrar este livro abrindo o capítulo 6. Nós vamos ler os versos. Vamos lá? Espero que você tenha encontrado. Juízes, capítulo 6, versos 14 até o 16. Então se virou o Senhor para Gideão e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, Gideão, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você conhece a história de Gideão? Gideão, ele lutou uma guerra com apenas 300 homens. Se você não conhece essa história, você precisa ler aí no livro de Juízes, ou se você quiser conhecer a história, o contexto, você também pode dar um Google aí e conhecer quem foi esse personagem bíblico. Essa história é lindíssima. É uma história que trata de fé e muita confiança, porque o exército oposto era de um tamanho inimaginável. E Deus foi tirando homens e homens e homens e homens e homens e deixou 300 homens apenas para que Gideão lutasse esta guerra. Porque Deus queria mostrar para Gideão uma coisa, talvez a mais importante da vida dele e da nossa, que não importa para Deus o número de pessoas que estejam ao nosso lado quando nós mais precisamos. O que importa mesmo é que a mão de Deus esteja sobre nós quando a gente mais precisa. E tome aquela situação que nós vamos passar em suas mãos e vença as nossas guerras, as nossas batalhas e tire para nós as nossas vitórias da mão dos nossos inimigos, sejam eles quais forem. Seja uma doença, seja um sofrimento, seja um filho em meio às drogas, seja um casamento falido, com traição, com problemas que você não sabe o que fazer. O que tiver aí na sua mão, entregue nas mãos de Deus, porque o poder que Ele exerce sobre nós é sobrenatural e os milagres podem acontecer do jeito que Deus assim desejar. A experiência de Gideão e seu exército nos ensinam uma lição de simplicidade e fé. Aquele homem a quem Deus escolheu não ocupava nenhuma posição importante em Israel. Gideão não era príncipe, ele não era sacerdote, ele não era levita. Na verdade, Gideão, ele se julgava o menor da casa do seu pai. A sabedoria humana jamais teria olhado para Gideão e teria escolhido ele. Como seres humanos, talvez nós jamais poderíamos, olhar para Gideão, para quem ele era, e falar: esse homem aí tem força,
talvez a gente não se sentisse encorajado sequer convidá-lo para uma tarefa que fosse talvez a mais simples. Porém, Deus viu em Gideão que ele era um homem de coragem, que ele tinha moral, que ele era íntegro. Percebe que eu tenho sempre batido nessa tecla? Os homens que Deus escolhe são homens íntegros. Não importa a posição que você está. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você tem muito, se você tem pouco, se você é muito inteligente, se você não é nada inteligente, se o seu conhecimento é nível MBA ou se o seu conhecimento é analfabeto. Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado mesmo é com o coração da gente, se diante dele é um coração íntegro. Porque foi por este motivo que ele escolheu Gideão. Gideão tinha outra característica de personalidade. Ele não confiava em si próprio. E Gideão decidiu que ele queria, de qualquer maneira, atender às instruções de Deus e cumprir aquilo que Deus iria colocar na mão dele. Todas as maravilhas que Deus operou naquele povo através de Gideão foi pelos meios mais simples. Quando o povo de Deus ele estiver inteiramente consagrado com seu coração a Deus, Deus vai usar as pessoas para levar avante a obra na terra. Nosso coração precisa estar 100% nas mãos de Deus. A gente só precisa se lembrar, seja qual for o êxito que a gente venha a ter, a glória, a honra sempre deverá pertencer ao nosso Deus. Pois tudo aquilo que existe em nós de bom, que nós somos capazes de fazer, produzir, realizar, existe porque é uma dádiva que Deus nos dá. Quando a gente é excelente profissional, a gente precisa se lembrar que toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a cultura, quem nos ajuda a ter é Deus. Por vezes eu escuto coisas do tipo assim, a força, uma vez, na verdade eu vou me lembrar de uma vez com vocês. Uma vez eu estava visitando uma pessoa e eu me recordo que nós estávamos falando que Deus nos ajuda, que Deus ele é presente na nossa vida, e eu lembro que tinha uma pessoa na sala e ela olhou para mim e falou assim, ela bateu nos braços e falou assim, tá, fica aí pensando no seu Deus, se não for a força do meu braço, eu não vou chegar a lugar nenhum. E saiu. E aquela resposta me impactou de uma forma porque eu pensei, hoje ele tem braços, e aí? E nessa situação desta pessoa específica, passaram uns 3 meses, ele sofreu um infarto e me ligaram e me contaram, porque eu havia feito uma visita àquela família. E eu pensei, e agora? E a força dos braços? E ele pediu para me chamar, para que eu fosse lá e orasse por ele. E eu voltei, eu orei por ele. E ele foi se reabilitando devagarzinho. Mas eu estou contando isso para vocês, não é para me engrandecer, é para dizer para vocês que às vezes nós nos esquecemos que as coisas só são possíveis na nossa vida porque Deus nos dá a capacidade de fazer, de conquistar. E Gideão tinha essa consciência. Deus, ele sempre vai provar ao máximo a nossa fé e a coragem que a gente precisa ter para confiar nele. Porque precisa de coragem para confiar em Deus. As aparências, muitas vezes, elas vão nos dar a entender que quem está conseguindo todas as coisas somos nós, quando na realidade quem está conseguindo tudo para nós é Deus. Assim diz o Senhor. É uma frase que nós temos que repetir constantemente quando a gente pensa na capacidade que temos de realizar coisas. Assim diz o Senhor que eu estou contigo, eu faço por você.
O Senhor não depende da gente. O Senhor depende apenas do seu poder sobre nós, da nossa disposição de colocar o coração nas mãos dele. Os homens, frequentemente, eles são muito orgulhosos, muito autossuficientes. E quando eu falo homens, eu não estou falando do masculino, eu estou falando no geral. Nós, seres humanos, somos muito autossuficientes, somos muito orgulhosos. A gente se julga muito competente para inventar, para executar planos, sem buscar o conselho de Deus. E a gente acaba se separando daquele que tem o poder maior, que é Deus, para nos fazer realizar coisas e nos dar coisas aqui nesta terra. O Senhor, Ele observa a vergonha do orgulho dos homens, do orgulho do ser humano. O Senhor observa. E muitos de nós ainda somos duros de coração de reconhecer que necessitamos dele. Deus deu bastante coragem, mas deu muito êxito aos propósitos de Gideão. E quando Deus colocar diante de nós alguns métodos que não parecem tão claros para nós, quando Deus nos designar com determinação para seguirmos num determinado caminho, a gente precisa entender que é a divina mão de Deus que está nos conduzindo e nós temos que ter confiança e humildade para confiar nesse Deus. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão decidiu confiar. Era uma loucura? Era uma loucura. O exército que Gideão aparentemente iria batalhar eram de milhares de homens. E Deus falou: você não vai com muitos homens, você vai com 300. E eu vou te dar esta batalha nas mãos. Essa não é uma história de contos de fadas. Essa é uma história real. A gente tem falado de personagens bíblicos aqui que viveram situações reais, porque confiaram na mão de Deus e Deus conseguiu fazer coisas extraordinárias na vida destes homens. Deus está te convidando a pegar essa dificuldade que está aí na sua mão, a pegar este problema que você não sabe o que fazer, você está desesperado, você não sabe por onde começar. Pode ser que seja uma nova tarefa no seu trabalho. Pode ser que você engravidou e não sabe nem qual caminho buscar. Pode ser que tenha alguém no hospital e que está buscando uma reabilitação e não sabe se vai conseguir andar, se vai conseguir falar, se vai... Não sei qual é a dificuldade, mas eu sei uma coisa, que se você se colocar de joelhos, se você se colocar perante Deus, ainda que não seja de joelhos, se você humildemente colocar o seu coração de forma intencional nas mãos de Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias pela tua vida, assim como fez com Gideão. Que Deus te abençoe.